60% dos meus pacientes, ou eles vêm por conta disso especificamente, ou juntamente com o tratamento nós temos uma questão ou postural ou um quadro de escoliose. E falando nisso, é uma das coisas que eu julgo que é mais importante a gente começar, né? É entender que existe uma diferença entre um desvio postural e um quadro de escoliose. Então, existem os casos que tem somente uma questão de posicionamento, que é uma das coisas que mais preocupam os pais. Eles falam a má postura. Assim, a má postura. Então, o meu filho adolescente fica muito no celular, no tablet. Deitado torto no sofá. Isso. Então, assim, jogando agora, que daí, assim, por conta da questão da pandemia, então muitos ficaram com essa questão do hábito mesmo de acessar mais a internet, jogar mais. Então senta com o quadril lá na frente, na beirada da cadeira e acaba ficando todo com a coluna toda enrolada, né? Então, esses são desvios posturais que são necessários nós olharmos para isso, porque existe uma questão de mau posicionamento que vai gerando encurtamento muscular, que pode gerar dor, e a gente precisa observar isso, tem que tratar. E tem os casos onde também, juntamente com isso, precisa observar a questão emocional e psicológica. Então, tem alguns casos onde está nessa posição por uma questão ou de timidez, ou de uma ansiedade, dependendo do ambiente. Então, por conta disso, precisa observar isso. E existem os casos de uma escoliose. Escoliose é uma deformidade da coluna. É como se nós pegássemos um cano e torcêssemos. Então, falo que se você olhar essa criança de frente, ela está com desvio. Se você olhar ela de lado, ela está com desvio. Se você olhar ela de cima, também. Então, a coluna torce. E essa torção, ela é progressiva. Então, por conta disso, a gente precisa observar e tratar o mais precocemente possível essas crianças que têm essa deformidade. E isso demanda muito mais trabalho do que os desvios posturais. Os desvios posturais, se faz uma orientação, se a gente orienta esse adolescente, se nós indicarmos uma atividade física específica, se fizer um tratamento de correção postural, ele melhora em alguns meses. Então, tem um paciente que em cerca de 6 meses consegue uma melhora e tem-se uma previsão de alta. Os casos de escoliose, não. É algo que algumas famílias até assustam, porque eu vou ficar com essa criança, com esse adolescente, até ele parar de crescer. Então, é um relacionamento longo, porque essa deformidade, como ela é progressiva, ela tem a chance de aumentar até essa criança parar de crescer. Então, até a maturação óssea, até nós alcançarmos o que a gente chama de Risser 5, e que algumas das minhas meninas falam que é uma lenda da fisioterapia, que não existe, porque demora, às vezes, para conseguir alcançar ele realmente por conta do tempo. E daí, até lá, precisa ser tratado. Então, existe uma diferença. O desvio postural, então, tem essas causas externas aí que podem gerar. A escoliose é causa externa ou é genética? A criança ela nasce com essa probabilidade de desenvolver escoliose? Então, é assim, nós temos esses desvios, essas deformidades, que são classificadas de várias formas por conta da causa. Então, existem as congênitas, então a criança nasce com escoliose. Existe da infância, então é cerca de 7 a 8 anos, que essa atinge mais meninos. Existe a do adolescente, que essa é a maior parte das escolioses, são as escolioses idiopáticas do adolescente. Idiopática porque não se sabe uma causa ainda. Então, existem algumas causas, que é uma perna mais curta do que a outra, que daí a gente precisa tratar, colocar cálcio para poder reduzir essa causa e tratar a escoliose. Existem as causas por conta de uma deformidade na formação de alguma vértebra, mas a maioria não se tem causa. No mês passado eu até participei de um congresso brasileiro de escoliose e tem alguns estudos tentando identificar o que pode ter relação.
E lá se verificou que, em um dos estudos, verificou que pode começar com a rotação da vértebra, que é quando a vértebra gira, como se nós estivéssemos olhando para o lado. Isso são teorias, estudos ainda, então ainda não se tem uma causa. Então, como a gente não tem uma causa específica, não tem como tratar especificamente o que está causando para poder ser mais efetivo. Ou uma prevenção Isso, também. Então, o que se tem hoje como um processo preventivo, na realidade, é um diagnóstico precoce, que é identificar precocemente essas crianças que têm escoliose. Então, o que até nós já havíamos conversado, que assim, são sinais. Então, a gente pede para a família observar os sinais que o corpo da criança pode estar dando de que tem ali uma escoliose. Esses sinais são um ombro mais alto do que o outro, é uma das alterações que mais chama atenção, que é fácil de visualizar, porque daí você pede para a criança ficar de costas ou de frente, sem a camisetinha, e observa os ombros. A linha da cabeça, então, se você observa que a criança está com a cabeça mais inclinada para um dos lados, a cintura, diferente de um lado do outro, ou a gente pode fazer o teste específico para poder identificar. Que o teste, para poder fazer essa identificação, é o teste de Adams. Então, como que a família pode fazer, ou até mesmo uma pessoa da escola pode fazer, ou o professor de educação física, um cuidador pode fazer, porque não tem a necessidade de tocar essa criança, né? Então, você vai ficar atrás dela, vai pedir para os pés ficarem alinhados, então os pés ficam na mesma posição, o joelho fica esticado, e essa criança dobra o corpo para frente, e no que ela vai dobrando o corpo para frente, esse adulto fica atrás, olhando para verificar se um dos lados fica diferente do que o outro. Então, eu falo que é sempre aquilo que chama atenção. Fala, nossa, mas isso daqui está um pouco diferente do que do outro lado. Daí, isso é um sinal de que o teste deu positivo e que daí precisa procurar um profissional para poder avaliar.